Amém. Obrigado, Amém. irmão. Amém. Obrigado. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Hoje teremos uma palavra, assim, sempre é especial, né, irmão? Mas a pessoa que vai ter a maior fé hoje vai ser você. Toda vez que a gente vem para um encontro desse, né, eu coloco no meu coração, né? Eu quero ouvir mais que qualquer um. Eu quero louvar mais que qualquer um. Eu quero prestar atenção mais do que qualquer um. Eu não tenho como medir o que eu vou fazer com o que vocês fazem, mas eu quero fazer isso de coração para Deus, porque tudo que vem de Deus é apaixonante, é muito importante. E esse irmão que vai falar para a gente hoje, né? Estive com ele lá em São José dos Campos, quando ele falou sobre a volta de Jesus e deixou pontos muito importantes para a gente, principalmente sobre nossa responsabilidade, né? Que nós teremos diante de Deus. E espero que hoje todo mundo aprenda tanto quanto eu, irmãos. Eu já estou aqui com meu papel e minha caneta na mão, né? Como sempre. Tenho aqui duas Bíblias do lado, né? Se uma estiver muito difícil, eu vou para outra. E que a gente possa estudar a palavra do Senhor, né? Com o espírito, mas também com a mente. Irmão, a palavra é sua, pode nos conduzir aí no ensinamento do Senhor Jesus. Boa noite aos irmãos. Estão me ouvindo? Ouvindo bem? Olha, é uma alegria mesmo poder estar com os irmãos aqui. De fato, o Giovanni falou desse estudo, depois houve convite, né? Para mim é uma alegria. E até porque ver irmãos, assim, eu até perguntei de onde que são? Realmente são de diversos lugares do país, né? Estou até vendo aqui um conterrâneo meu, deixa eu ver, cadê meu conterrâneo aqui? De Pernambuco, de Pojuca, Pernambuco, né? A Nícia. Pois é, eu sou de Pernambuco. Eu moro em Guarulhos, São Paulo, já faz 40 e poucos anos. Mas eu sou de São Bento do Una, lá em Pernambuco, perto de Garanhuns, aquela região lá. Então eu falei, pô, já tem uma conterrânea está aqui. E de fato, eu sou um servidor de Jesus já há 3 décadas e meia aproximadamente. Eu congrego aqui em Guarulhos. Na época tínhamos apenas uma congregação, hoje, graças a Deus, temos 3 congregações. E eu vou pedir aos irmãos, hoje eu fiquei pensando qual o tema falar. E um dos temas que eu tenho escrito bastante, falado bastante, sobre a ideia, até a ideia que foi falada aqui, não, a ideia do pecado. Para não pecar é o tema de hoje. Para não pecar é o tema de hoje. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Então, o pecado não é capaz de nos fazer perder a salvação. Às vezes, pelo menos aqui em São Paulo, a gente às vezes vê irmãos que falam: essa semana eu fiz um monte de coisa correta, me sinto salvo. Aí na semana que não faz tanta atitude correta, se sente perdido. Não. A nossa salvação ela é assim em Cristo e não é. Você não acorda um dia mais perdido, menos perdido. Então, se você tem Jesus, passou pelos passos da fé, você está salvo. Por outro lado, nós não defendemos a ideia de uma vez salvo, sempre salvo. Né? Então, uma pessoa, ela tem a salvação em Jesus, pela graça de Deus, a partir do momento em que ela passa pelos passos da fé. Porém, nós somos transformados, nós somos perdoados, nós somos chamados ao arrependimento para que o pecado seja exceção em nossa vida e não regra. Por isso que uma pessoa pode sim, se ela começar a permitir que o pecado domine sobre seus membros, se viver em pecado, chafurdando na lama do pecado, ou como diz o livro de Hebreus, pecando deliberadamente, ela pode cair na apostasia. E apostasia, o próprio livro de Hebreus diz, não resta mais sacrifício para quando uma pessoa chega a essa situação. Por isso que nós precisamos vigiar para que o pecado, e quando eu falo em pecado, às vezes as pessoas pensam, roubar, matar, adulterar, sim, são pecados, são manifestações. Por exemplo, quando eu posso ajudar alguém, não ajudo, eu estou pecando. Quando eu penso mal de alguém, quando eu fofoco em relação a alguém, quando eu sou maledicente. Então, nesse sentido, eu sou obrigado a dizer que, lamentavelmente, todos nós, assim, temos uma tendência, sim, de fazer aquilo que a Bíblia chama de pecado. Porém, o desafio de hoje é que isso seja exceção, assim, em nossa vida. O Salmo 119:10 diz: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Esse texto foi um texto muito importante da minha juventude, porque o versículo 9 fala: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Quando eu conheci esse texto, eu tinha 15 anos, quando eu fui batizado. Então, esse ano completo 36 anos de batismo, então você tem uma ideia mais ou menos de quantos anos eu tenho. Então, esse texto foi importante para que o pecado seja cada vez mais exceção. Eu, graças a Deus, passei uma juventude muito boa. E aquilo que não foi tão bom é porque nem sempre eu fui obediente a Deus. Mas graças a Deus, quando eu obedeci a palavra de Deus, a minha vida sempre assim é melhor. Só que antes de falar sobre, antes de falar sobre como não pecar, ou algumas ideias que eu utilizo na minha vida, a pergunta é: por que não pecar? Essa é talvez é a primeira ideia. Tá, eu não quero pecar, mas por que que eu não devo pecar? Muita gente diz que não quer pecar porque tem medo do inferno. É um bom motivo, mas não deve ser o único. Ou medo de um eventual castigo de Deus. Sim, às vezes nem é castigo, às vezes é uma consequência que vem. Davi, depois que pecou com Batseba, nunca mais foi o mesmo. E Deus perdoou, mas via assim as consequências. Agora, por que não pecar? Eu vou falar. Eu sei que eu tenho 30 minutos, eu estou aqui, eu anotei a hora que eu comecei para não ultrapassar. Eu vou falar inicialmente de 5 ideias do porquê não pecar. A primeira ideia, e aí eu vou citar alguns textos e vou pedir para que voluntários, por favor, leiam para nós. Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 3. Romanos 6, de 1 a 3. Quem achou, quiser ler para nós, por favor. Romanos Posso 6, de 1 ler, a 3. irmão? 1 a 3, isso. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Isso. Qual é o primeiro motivo para não pecarmos? É a nossa identidade. Você sabe que nós agimos muitas vezes de acordo com aquilo que nós imaginamos ser. Quando nós entendemos que quando nós cremos, arrependemos, confessamos Jesus como Senhor e Salvador, e fomos imersos ou fomos sepultados, todos os nossos pecados foram perdoados. Existe a promessa de perdão diário, inclusive. A gente teve os pecados perdoados do passado que nós fizemos, do presente e também do futuro, enquanto nós olharmos para Jesus. Então, pensando nisso, a pergunta é: quem sou eu a partir do momento em que eu me tornei um filho de Deus? Exatamente, sou um filho de Deus. O batismo para a Igreja de Deus é muito importante porque é a coparticipação na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Nós morremos com Jesus, fomos ressuscitados com eles, todos os nossos pecados foram perdoados, tivemos o nosso nome escrito no livro da vida. Um dia haverá um momento em que o livro vai abrir e quem não tiver o nome lá escrito vai ser jogado assim no lago de fogo. E lá em Lucas 10, os apóstolos ficaram contentes porque expulsavam demônios. E Jesus fala: não, isso não é motivo de tanta alegria. A alegria maior é porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, a promessa da vida eterna, o Espírito Santo habita em nós. Então, quando eu penso em pecar, eu preciso entender que isso não faz mais parte de mim. Que o pecado precisa ser o quê? Exceção. Porque o Filho de Deus, ele vai utilizar as armas de Deus, que nós veremos daqui a pouco, para que o pecado seja exceção. Por isso que, 2 Pedro 1,4, não precisamos abrir lá, mas diz que Deus quer infundir em nós a natureza divina. Então, a transformação começa quando nós somos assim, aceitamos o Evangelho, nós somos transformados. Somos novas criaturas, 2 Coríntios assim, 5,17. Somos transformados de glória em glória, 2 Coríntios 3,18. Exatamente para que cada vez mais, como João Batista uma vez falou, convém que ele cresça e que eu diminua. Claro que ali o cresça era em termos de ministério,
Mas pensando em termos espirituais, convém que nós, que o Valtir, que cada um de nós aqui diminuamos e Jesus toma posse da nossa vida, que é isso a ideia de fazermos parte do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Você vai falar, é a igreja. Sim, mas o que é a igreja? A igreja é a junção, é a união daqueles que são governados por Jesus. E por isso fazem parte, assim, do reino de Deus. Segundo motivo, para a gente não pecar, que realmente eu tenho bastante material aqui, 1 Pedro 3,12. 1 Pedro 3,12. Quem achou pode ler para nós, por favor. Primeira Pedro 3,12 diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pois é, meus irmãos. Esse texto, para mim, é um princípio de vida. De vez em quando eu estou doidinho para pecar. Estou tentado. Assim, a minha carne quer ser satisfeita. Eu vou fazer algo pecaminoso que vai me dar prazer. Ou vou deixar, porque pecar não é só deixar, não é só fazer algo errado, ou deixar de fazer algo correto. Eu costumo dizer que eu olho de um lado, ninguém. Olho do outro, parece que ninguém vai descobrir. Eu olho para o alto. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Meus irmãos, quantas e quantas vezes eu deixei de pecar? Ou quando eu falo deixei de pecar, eu deixei de fazer o errado, ou eu fiz algo certo. Sabe que quem me conhece sabe que eu tenho uma vida meio corrida. Trabalho no Poder Judiciário aqui em Guarulhos, aí tem a igreja, tem a família, então é aquela correria. Um dia desse aí, eu estava na padaria, alguém me parou e falou assim, ó, compra um pão para mim, algo assim, me ajuda com... E eu estava na maior correria, falei, olha, outro dia, hoje eu estou muito correndo, aí eu fui, aí na hora que eu estava vindo embora, eu lembrei desse texto. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam. Eu voltei e eu paguei o que o homem queria, que realmente ele estava com a criança, inclusive. Por quê? Porque os olhos do Senhor estavam me vendo. Então eu fico imaginando, não precisa abrir, mas lá em Lucas 22, 31 e 34, você lembra que quando Pedro negou Jesus, primeiro Jesus disse que Pedro iria negá-lo. Ele disse: não, os outros podem fazer isso, eu não vou fazer. E no 62, 59 a 62 de Lucas 22, quando Pedro estava assim, ouvindo as pessoas falarem que ele era de Jesus, que ele era um discípulo, e ele negando, diz que os olhos do Senhor se encontraram com os olhos de Pedro. Só Lucas relata isso, os outros evangelhos não relatam. E diz que o Pedro se lembrou que Jesus tinha falado: hoje à noite você vai me negar. E diz que ele saiu e chorou amargamente. Eu não creio que os olhos de Jesus eram olhos acusadores, eram olhos condenadores, mas eram olhos de alguém que falou: Pedro, você confiava muito em você, você precisava ser mais humilde. Pois é, esses olhos de Deus sobre mim que me fazem querer cada vez mais que o pecado seja exceção. Terceiro motivo, Judas 23. Judas 23. Judas 23. Eu não posso ler, irmãos. Por favor. Eu não posso, estou me coçando aqui só por causa da voz. Então vou lhe poupar. Judas 23, Eu vou posso ler para ler? você. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Olha só como Judas fala. Qual é o terceiro motivo para não pecar? Foram os meus pecados que cravaram o meu mestre lá na cruz. Quando eu peco, eu preciso entender
E você sabe que ah, quando estamos diante de um pecado, muitas vezes sabemos que aquilo não é correto, que aquela atitude nossa não é correta ou que deveríamos ter uma atitude correta. Então, quando nós assim não pecamos, em parte nós estamos dizendo, eu amo Jesus. Foram os meus pecados da humanidade que mataram Jesus na cruz. E por esse motivo eu também odeio o pecado, ou eu detesto o pecado, como o Judas falou. Você sabia que na Bíblia Jesus foi quem mais falou sobre o inferno? Há 20 textos na Bíblia que falam sobre o inferno. Assim. E desses 20 textos, 15 textos são falados assim, são palavras de Jesus. E boa parte deles é aquela palavra do grego que traduz como vale de Non, é aquele monturo que sempre queimava. Então, por que Jesus fala tanto inferno? Porque ele tinha autoridade. Porque ele morreu na cruz por nós, exatamente para que nós não tivéssemos o destino do inferno. Então, amor a Jesus não é medo de Jesus. Não é medo de Jesus. Pode ter temor, porque temor bíblico é o correto, mas é por amor a Jesus, por saber que meus pecados cravaram o Senhor na cruz, que eu vou odiar o pecado. Salmo 139, versículo 24, 25, o Davi fala: eu odeio com ódio consumado tudo aquilo que não faz parte de Deus. Então, terceiro motivo. O quarto motivo, Tiago 1,27. Tiago 1,27. Tiago 1,27 diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como puro e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Você percebeu como que a vida cristã é equilibrada? Não é só deixar de fazer, o só fazer. São as duas coisas. Há um equilíbrio. É amar as pessoas, fazer o bem, aqui ele está falando das viúvas, é cumprir o maior mandamento de amar a Deus, amando ao próximo, mas ao mesmo tempo é manter-se incontaminado do mundo. Então, faz parte da vida cristã a guarda desses mandamentos importantes. Amar a Deus, a se primeiro sobre todas as coisas, amar o próximo de maneira prática, ou seja, ajudando o próximo. Então, quando eu falo de pecado, realmente eu estou querendo abrir o leque. Eu não imagino um cristão, ele é cristão, ele está nessa sala, e ao mesmo tempo está tendo um caso com uma mulher que não seja sua esposa. Eu não imagino que um cristão está nessa sala e de repente está lá no trabalho sendo desonesto e vivendo de maneira desonesta. Isso nem deve ser nomeado no meio do povo de Deus. Agora, meus irmãos, às vezes eu falo que não devo fazer. Nem sempre eu amo o próximo como eu deveria amar. Nem sempre a minha língua eu uso de maneira correta. E tudo isso a Bíblia também chama de pecado. Por esse motivo, eu tenho que vigiar todos os dias. O quinto motivo, porque depois do quinto motivo eu vou dar as ideias sobre como no pecado eu estou controlando aqui o tempo. O quinto motivo é que há pecados que carregaremos as consequências até o túmulo, mesmo nos arrependendo e sendo perdoados por Deus. Eu acho um grande motivo para a gente não pecar. O Hebreus 11:25 fala que o Moisés ele não quis usufruir dos prazeres transitórios do pecado. E venhamos e convenhamos. O pecado tem um prazer inicial. Alguém me fala um negócio. Eu estou doidinho para responder à altura. Quando eu respondo à altura, aquilo me dá um prazer inicialmente. Eu me vinguei. Eu alimentei a minha carne. Então, o pecado ele tem um lado prazeroso. Mas esses são os prazeres, como a Bíblia diz, transitórios. Ou seja, não compensa a fatura. Você sabe que quando a gente peca, eu costumo dizer que o Davi nunca mais foi o mesmo depois de pecar com Batseba. Sim, Deus perdoou. Sim, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Sim, ele estará no céu conosco. Mas quantas situações da vida dele depois daquele pecado? O pecado faz com que a gente perca a credibilidade com as pessoas ao nosso redor. Às vezes com o filho, com a esposa, com irmãos de Cristo.
Às vezes nos tornamos pedra de tropeço na vida de outro, que estávamos querendo ganhar para Jesus, e ele nos vê, às vezes, cometendo algo que não deveríamos fazer. Isso faz com que a gente perca a credibilidade. Podemos perder um casamento por causa do pecado. Podemos perder a admiração, o respeito dos filhos. Podemos até responder na justiça por causa do pecado. Esse ganho financeiro compensa o preço de eventual consequência? Esses momentos de prazer compensam a perda que terei depois? Então, quando eu falo para vocês, eu falei no comecinho, eu me batizei, fui batizado com 15 anos. Uma série de coisas, graças a Deus, eu deixei de assim fazer de errado. Fui livre. E isso para mim já é uma grande alegria. Mas eu consigo lembrar que eu poderia ter tido uma juventude e até ter uma vida muito melhor se eu tivesse sido sempre 100% assim fiel a Deus, porque eu também, mesmo depois de ser convertido, eu cometi atitudes que eu não deveria ter cometido. E por esse motivo hoje eu olho para trás e seria muito mais abençoado, seria muito mais vaso de honra se não tivesse cometido certas atitudes que eu cometi. Então, pensar nas consequências do pecado é muito sábio dizer, eu não vou fazer isso porque eu sei que as consequências serão terríveis. Ok, agora, para não pecar, tá? Falamos um pouquinho sobre a ideia de, eu estou controlando aqui, a ideia de por que não pecar. Agora, como não pecar? Como fazer com que o pecado seja uma exceção? De um lado, até o Davi, na sua oração, ele fala assim: não há homem que não peque. Lamentavelmente, isso eu falo quase chorando, mesmo depois de batizados, se nós entendemos o que pecado é tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado e não aquilo que eu acho que é pecado, porque a gente tem umas coisas que a gente acha que é pecado grandão, e aquilo lá não é tão grandão assim, não. Pecado é o que a Bíblia chama de pecado. Como, assim, não pecar? Primeiro, Mateus, capítulo 9, Marcos 9, 43 a 48. Marcos 9, 43 a 48. Marcos 9, 43 a 48, a palavra do Senhor diz: E se a sua mão o induz a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno onde o fogo nunca se apaga. Meus irmãos, eu estou fazendo uma leitura aqui, mas eu estou usando uma Bíblia no celular e ele pulou o versículo 44 por alguma falha. Eu vou ler o 45. Não aparece 44, me perdoe. Eu vou ler o 45. É a tradução, é a sua tradução. Uhum. E se, 45, e se o seu pé o induz a pecar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno. A mesma coisa aconteceu com 46. Eu vou ler o 47. E se o seu olho o induz a pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. 48. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ele também não termina o versículo. Me desculpem, eu vou corrigir isso aqui. Não, na verdade, irmão, sabe o que é? É assim, os outros devem olhar, essas palavras que você não leu, elas estão em colchetes. Que tem as traduções, mas algumas traduções não tem isso. Então a sua tradução tirou essa parte, mas tudo bem, não tem problema. Então qual é a primeira ideia para não pecar? É travar uma guerra de vida ou morte. Aqui, ó, no 44, que foi pulado, Ah, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. E no 46 está a mesma coisa. Nem o fogo se apaga, está a mesma coisa. Onde pulou. isso. É isso mesmo, tem a ver com a tradução. Mas a ideia do texto não é que a gente tem que literalmente cortar o braço, cortar a mão, esse tipo de coisa. Não é isso. A ideia de Jesus aqui é leva a sério o pecado. Leva a sério os seus pontos fracos. E todos nós temos pontos fracos. Todos nós. Às vezes é a língua. Fala o que não deve. Outras vezes é o pensamento. Outras vezes é uma pessoa muito dura, assim, pouca dura.
Outras vezes são assim, dificuldade de perdoar, orgulho. Então, todos nós temos umas áreas em nossas vidas que são as áreas que podem nos derrubar. Então, leva a sério o pecado. Vigia, irmão. O pecado parece inofensivo, mas não é. E ele se manifesta exatamente através dos nossos membros, olhos, mãos, pés, nossos desejos. E por esse motivo, a primeira maneira para a gente não pecar é levar a sério o pecado. Eu conheço irmão que fala assim: não, somos salvos pela graça mesmo. Deus vai perdoar a gente mesmo. Ou seja, a pessoa, antes de pecar, ela já está dizendo que Deus vai perdoá-la. Sim, Deus perdoa. Mas, de novo, eu levo tão a sério o pecado que eu não vou, eu vou utilizar o poder do Espírito Santo para que isso seja uma exceção em nossas vidas. Hebreus 12:4, não precisa abrir lá, diz que na nossa luta contra o pecado, às vezes precisamos chegar ao sangue. Qual é a ideia? Precisamos levar a sério. Às vezes, evitar certos lugares, evitar certas leituras. Eu lembro de uma pessoa que tinha dificuldade, assim, a esposa ia dormir no quarto de cima, ficava embaixo, e depois, certos horários, tinha certos programas que ele acabava caindo. E contou isso. Eu falei: o que você faz? Sobe junto com a esposa. Vai ver televisão lá em cima, já que você não consegue, assim, se controlar. Percebeu? Então, precisa ser esperto, ser, assim, sábio, para quê? Para saber se eu tenho esse ponto que às vezes me pega, eu não vou me colocar em uma situação em que eu possa, assim, cair, porque eu vou travar uma guerra. Eu lembro de um irmão chegou e falou: olha, eu estou sendo cantado lá no meu trabalho. A colega de trabalho está me cantando. Eu falei: pede demissão do trabalho, então. Se está tão difícil para você assim, pede demissão. Ele falou: peraí, eu vou perder meu trabalho. Eu falei: é melhor você perder seu trabalho que você perder a sua família. Infelizmente, não levou a sério, o conselho, acabou realmente perdendo, assim, a família, porque acabou não resistindo. Já tem outro exemplo: a pessoa falou: vou fazer isso mesmo. Saiu, pediu as contas. Por quê? Porque sabia que aquilo ali podia derrubá-lo. Claro, o ideal é não ter que chegar a esse ponto. Mas se nós temos alguma coisa na nossa vida que pode nos derrubar, corta, como disse Jesus lá em Marcos 12. Segunda ideia, Efésios 5:17. Efésios 5:17, para não pecar. Efésios 5:17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Lembra o texto que eu abri aqui? Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como é que eu vou guardar no coração a palavra se eu não ler diariamente a palavra, meditando, aplicando na vida, conhecendo? Você sabe que às vezes nós podemos pecar até certo ponto por desconhecimento. Jesus, a cada tentação do diabo, ele sacava da palavra de Deus, lá em Mateus 4, a tentação, e escrevia: está escrito. Esta palavra nos afastará do pecado, ou o pecado nos afastará da palavra de Deus. Então, quando a gente começa a flertar com o pecado, geralmente fomos libertos de algum vício, de algum problema, e às vezes aquele vício começa a querer voltar e não vigiamos. A primeira coisa que a gente faz é deixar de ler a palavra de Deus e depois deixar de estar em assim, comunhão com os irmãos. Então, pecado é o que Deus chama de pecado e não o que eu acho que é pecado. Hoje em dia, no mundo que nós vivemos, muitas vezes, até mesmo se você for assistir um programa religioso assim, eu não perco tempo nisso, mas se você assiste ou ouve um programa religioso na internet, muitas vezes a pessoa vai dizer: ó, isso não é pecado, não. Mudou. As coisas mudaram. Tem até pastores aí dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, para você ver como são as coisas. Então, precisamos conhecer profundamente, assim, a palavra de Deus. Terceira ideia para não pecar. 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 9.
1 João, capítulo 1, de 7 a 9. Primeira João, capítulo 1, de 7 a 9. A palavra do Senhor diz: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. 8. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Boa. Terceira ideia. Tenhamos uma vida cada vez mais transparente, levando nossos pecados à luz. Você sabe qual é a maior força do pecado? São as trevas. Às vezes começamos a permitir que certos pecados estejam em nossa vida e alguns irmãos falam, eu confesso para Deus. Então, boa. Porém, existem certos pecados que são tão pegajosos que eu preciso ter pessoas de confiança. Não é para confessar para qualquer um. É confessar para um irmão, assim, maduro, um irmão que não vai te crucificar, mas também um irmão que não vai ser cúmplice no seu pecado, um irmão que vai orar por você, que vai orar por mim, como diz Gálatas, né? Que a gente tem que, assim, incentivar uns aos outros, até corrigir, mas com espírito de brandura, também se corrigindo, se vigiando para não cair, mas a força do pecado são as trevas. A confissão, a comunhão, o viver em transparência nos ajuda a vencer os nossos pecados. Na realidade, às vezes, eu vejo que na igreja nós precisávamos ser cada vez ser um grupo onde... Aqui no Pimenta, a maioria das pessoas conhecem quais são os meus principais pecados. Alguns, claro que não. Há certos pecados que você precisa confessar para pessoas assim, mais maduras. Mas quanto mais perfeito uma pessoa demonstra ser, quase sempre é alguma coisa. Eu não estou falando que é sempre. Quase sempre é alguma coisa que ela não consegue lidar. E aí, de repente, tem um escândalo. De vez em quando na igreja a gente vê escândalo, né? Nossa, fulano fez tal coisa, ciclano fez aquilo, outro aprontou. Por quê? Porque vivia escondido. Porque colocava o seu pecado nas trevas. E as trevas são o que dá força para o pecado. Quando a gente, às vezes, Deus, inclusive, permite que a gente caia em escândalo e joga o nosso pecado no claro e nós ficamos envergonhados, não é porque ele quer mal para a gente, porque ele quer que a gente acorde. E ao jogar na luz, ali vai começar, se nós tivermos assim humildade, a possibilidade de nós vencermos aquilo que nós estamos assim, escondendo. Então, o nosso ser público tem que ser cada vez mais parecido com aquilo que nós vivemos assim no dia a dia, lá em casa, com a família, com a vizinhança, no trabalho. Não pode haver uma discrepância tão grande. Quarta ideia, 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. São 5 também no total, tá? 1 Coríntios 9, 27. Primeira Coríntios 9, 27. A palavra diz: Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Isso. Qual é a quarta ideia? Não permitir que o pecado utilize os meus membros para mostrar-se. Esse 1 Coríntios 9, 27 é um princípio de vida para mim. Não estou a fim de fazer a vontade de Deus, mas Deus manda eu fazer. Isso eu vou fazer. Isso no meu corpo faço. Estou com vontade de fazer, mas Deus diz para eu não fazer. Então eu não vou fazer, porque Deus diz que eu não devo fazer. É reduzir as nossas vontades à escravidão de Jesus. Tem um texto lá em Jó, não precisa abrir lá, Jó 31, que ele
diz: fiz uma aliança com meus olhos. Não fixarei os olhos em uma mulher assim, solteira, que ele era casado. Eu jamais eu vou assim olhar com desejo uma mulher que não seja a minha esposa. Então, Romanos capítulo 3 fala essa ideia. E Romanos 6 também, que os nossos membros ou são instrumentos de justiça ou são instrumentos assim da injustiça. Então, uma maneira é não permitir que o pecado utilize os meus membros para mostrar-se. Eu gosto muito de um canto que fala assim, ó, quando tudo que eu desejar não for a tua vontade, me livra da minha. Então, esse 1 Coríntios 9, 27, esmurrar o corpo, reduzi-lo à escravidão de Jesus, é uma boa dica, porque todos nós sabemos as áreas de nossas vidas que nós temos que vigiar e realmente travar, como eu falei lá no texto de Marcos, uma guerra de vida ou morte contra o pecado. E a quinta ideia, Tiago 1, 14 a 17. Tiago 1, 14 a 17. Eu passei já alguns minutinhos. Estou terminando. Tiago 1, 14 a 17. Tiago 1, 14 a 17, a palavra diz: Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Olha só, o que o Tiago está falando? Que, na verdade, o que nos pega é aquilo que está dentro da gente. Eu posso agir de uma forma desonesta no meu trabalho? Posso. Se eu não vigiar, eu posso. Posso trair minha esposa? Posso. Se eu não vigiar, eu posso. Eu posso abandonar Jesus? Posso. Se eu não vigiar, eu abandono. Você sabe que quando eu me converti, aí eu dizia assim, eu jamais vou abandonar o Senhor. Depois de 3 décadas e meia, com altos e baixos, lutas com vitórias e derrotas, eu falo, eu jamais quero abandonar o Senhor. Mas se eu não vigiar, e eu tenho pontos de dentro de mim, que mesmo depois de 3 décadas seguindo o Senhor, é uma luta para conseguir assim vencer. Então, eu preciso conhecer e me vigiar, e aquelas áreas que eu sei que são áreas mais complicadas, eu vou o quê? Eu vou orar mais a respeito daquilo. Eu vou estudar mais o que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Eu vou confessar mais sobre aquela situação. Sabe? Eu vou ser esperto, eu vou ser sábio, eu vou lidar com aquelas coisas. E você sabe que as coisas que podem me derrubar, talvez não é as suas coisas. As suas coisas de cada um dos irmãos aqui, cada um tem os seus pontos. Precisa constantemente estar assim, vigiando, utilizando o poder do Espírito Santo para não cair. O que poderia me fazer abandonar o corpo de Cristo? Eu sei. Eu não vou citar aqui, mas eu sei o que poderia me abandonar assim, eu fazer abandonar o corpo de Cristo. Por esse motivo, é uma das áreas que eu mais, na área que eu sei que eu posso cair, é essa área que eu assim mais vigio. Qual é a ideia? Não pecar. É o desejo de todo filho de Deus que ama o seu pai. Não é medo do inferno. É até um bom motivo. Mas não é medo do inferno. É por aquelas razões. Ama Deus, ama Jesus, sabe que foi transformado, sabe que é uma nova criatura, daquelas maneiras, né? Essas 5 ideias também que foram colocadas, as estratégias. Mesmo assim, meus irmãos, quando Cristo voltar, de vez em quando eu vejo o irmão falando assim, eu espero que quando Cristo voltar, ele não me pegue pecando. Pois é, eu tenho uma má notícia. Provavelmente ele vai pegar. Eu espero que quando Cristo voltar, ele não me pegue chafurdando gostosamente no pecado, mas me pegue pensando que assim, pensando que eu não devo fazer
inclusive lutando contra o pecado. Você sabe por quê? Porque no final, o nosso último texto, 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João, esse eu vou ler, tá, irmãos? 1 João, capítulo 1, versículo 8 até 2:1, um texto bem conhecido, que diz o seguinte. Deixa eu só achar aqui. João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós João mesmos. 1:8. 1 João, primeira carta de João, Obrigado. capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, olha só, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Olha o capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação ou o aplacador da ira de Deus pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pois é, quando Cristo voltar. Boa noite, meus irmãos. Atrasado. Eu estava em outra reunião. Boa noite. Quando Cristo voltar, ele provavelmente, meus irmãos, falo isso quase chorando, nos pegará fazendo alguma coisa que a Bíblia chama de pecado. Mas que ele nos pegue também lutando contra o pecado e não chafurdando gostosamente na lama do pecado. Agradeço muito assim, o convite. E se eu não sei como é que funciona daqui em diante, mas essa é a parte que eu tinha para deixar para os irmãos.